Vamos falar agora sobre o atendimento inicial para clínicas de estética. Lembrando que eu dividi aqui entre os 7 pilares 2 tipos de atendimento. O atendimento inicial, que é o que vai receber o lead, o primeiro contato, por exemplo, quando ele vem ali do anúncio ou vem do site. E outro é o atendimento, entre aspas, vamos falar assim, comercial e o acompanhamento. É quando já não você está lidando com o lead, mas com o cliente. Então vamos lá falar agora sobre o atendimento inicial. O atendimento inicial ele é responsável por receber os leads. E alguns pontos interessantes aqui. A primeira coisa que a gente tem que saber é a questão que a jornada do cliente não é linear. O que eu quero dizer com isso? O cliente ele não só vai no seu anúncio e vai falar só com você, através do site ou do anúncio diretamente dito falando. Ele pode falar com você lá através de que ele veio do site e foi lá para o seu WhatsApp, por exemplo, da sua clínica, e depois ir para o Instagram, depois procurar alguma coisa no YouTube, e também ele não vai ficar nessa linha só com você. Ele pode estar falando com você, com o seu concorrente, com outras 2 ou 3 opções. Então, isso você tem que ter em mente para ficar muito claro. A jornada do cliente hoje é não linear. E você vai ver que também, estruturando bem esses 7 pilares, você basicamente vai estar cercando para onde esse cliente for. Beleza. E também a gente tem a questão que muita gente chama de lead time. O que é isso? É o tempo que o seu atendimento leva para responder o lead. Isso é muito importante porque, derivando do conceito que a jornada do cliente é não linear, que ele pode estar falando com você, com o seu concorrente ou com outras opções, quem responder primeiro, se o atendimento for razoavelmente bom, já vai grudar nessa pessoa. Então você pode até ser o melhor, mas o lead ele não sabe disso. E como ele vai saber? Se você fizer isso, se a sua clínica demonstrar isso de fato. O lead quente dura no máximo 5 minutos. Isso aqui é uma média de mercado. A depender ao depender da urgência do lead, esse tempo é menor ainda. Então, como é importante a questão do tempo na resposta para o lead. Responder em até 5 minutos pode aumentar a conversão em até 9 vezes. Por quê? Dependendo de como esse lead tá, se ele tá com muita urgência, quem responder antes e conseguir desenrolar, entre aspas, ali com ele, vai conseguir ter melhores resultados. E quem faz esse atendimento, por mais que seja um chatbot, tem que ter em mente o seguinte, que há basicamente os 3 principais perfis de leads. E cada um tem um jeito que você conversa para poder dar sequência. Por exemplo, a gente tem o lead que é curioso, aquele que, na verdade, não é só curioso, às vezes ele é precavido. Ele quer informação antes de decidir, ele vai perguntar mais coisas, ele é mais detalhista. Também tem aquela pessoa que está numa urgência. Às vezes ele só quer uma data, valor, é só isso, porque ele quer aquilo para ontem. E tem aquela pessoa que está comparando. Esse aqui é o que você tem mais tomar cuidado e tratar melhor ainda, porque se ele está comparando, ele vai medir você com a régua que ele tem a partir dos outros. Então você acha que você é o melhor, mas você tem que ser o melhor para ele, entendeu? Então vamos lá. E também aqui, vamos falar um pouco da primeira mensagem aqui, a estrutura. Já começando aqui, eu gosto de falar o seguinte, que a estrutura ela não está em pedra. O que eu quero dizer com isso que a estrutura não está em pedra? Não é os 10 mandamentos, ou seja, isso pode ser alterado de caso a caso, conforme você ou a secretária ou você faz um chatbot, está programado para ele identificar, digamos assim, a consciência, a temperatura do lead, você responde e vai conduzindo essa conversa. Não precisa ser um script frio, necessariamente. Então, ó, geralmente as boas práticas da primeira mensagem consistem em confirma um interesse específico, por exemplo, a pessoa vai chegar assim, eu quero uma harmonização facial, então você confirma isso. Ou se ela não chega com uma especificidade, você conduz ela também para essa especificidade. Para isso, você sempre usa uma pergunta para qualificar antes de sair falando do preço. Por exemplo, você já fez esse procedimento antes? E qual que é o erro
Um erro que muita gente comete é passar de cara o preço na primeira mensagem. Por quê? O preço, ele deve ter um contexto para quê? Para ele ser melhor ancorado. O roteiro básico que a gente usa é o seguinte: você entende o interesse, a clínica, quem está atendendo, qualifica, mostra o benefício e o preço. Por quê? Quando você só joga o preço na primeira mensagem, você vai estar brigando apenas no valor monetário, no preço. E o Dan Kennedy fala que se você briga só no preço, você está em desvantagens. Quando você mostra o preço já na primeira mensagem, você está em desvantagem porque a pessoa não ancora aquilo com algum benefício que você consegue oferecer para ela. Mas eu preciso chamar a sua atenção o seguinte, que deve haver sensibilidade para saber o que o lead quer e ele precisa. Às vezes, ele só precisa saber o preço antes e depois pode desenrolar mesmo que seja mais caro. Qualificação. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: se a pessoa está numa urgência muito grande e ela demonstrou que ela está disposta a avançar, não é que você vai já mandar o preço na primeira mensagem, mas você pode encurtar de maneira sábia, de maneira estratégica, as outras etapas de sair qualificando. Mas sempre busque ancorar o preço com um benefício. Certo? Vamos seguir aqui. Quando falamos de atendimento inicial, para clínicas, a primeira meta, digamos, o primeiro objetivo é fazer um agendamento. Geralmente, como se faz isso? Uma pergunta fechada com duas opções. Na verdade, ela é uma pergunta que a pessoa entende como aberta, mas acaba sendo fechado. Você prefere de manhã ou à tarde? Para você, fica melhor terça ou na quinta? Você prefere que eu agende na hoje ou amanhã? Entendeu? Então, sempre duas opções. A gente chama isso de um agendamento ficto, digamos assim. E também você vai confirmar com data, horário e endereço. Por exemplo, fulano de tal, o procedimento X está agendado para você no horário tal, seus dados são XYZ. E também você trabalha com lembretes para evitar o quê? A questão do no-show, ou seja, de chegar na hora e a clínica ficar a ver navios. Outro ponto importante, deixa eu só verificar aqui, tá? É a questão de acompanhamento dos leads. Aqui tem basicamente dois tipos de acompanhamento. Um que você faz para evitar o no-show, como a gente fez aqui. O que você vai utilizar aqui? Lembretes. Basicamente, 2 ou 3 lembretes, com 7, 3 e 1 dias antes. Eu coloquei aqui na ordem conforme vai chegando o dia mesmo do procedimento, da avaliação. E lembrando que esses lembretes podem ser automatizados. Eu vou deixar aqui para você assistir um vídeo de um chatbot que eu desenvolvi para clínicas que ajuda nessa parte, faz tudo isso. Ele conversa com a pessoa, entende o que ele quer, mostra os procedimentos, agenda e manda mensagem de confirmação e tudo mais. E o outro tipo de acompanhamento, além de evitar o no-show, é para quê? Para recuperar o lead frio. Ou seja, aquela pessoa que entrou em contato, não agendou, ou agendou e cancelou. Ou seja, esse lead, ele não se tornou um cliente ainda, ele ainda é um lead. O no-show geralmente é para quase cliente, digamos assim. E é interessante, para essa recuperação do lead frio, você não faz de forma muito abrupta ou mais agressiva. Você faz ela de um tom mais consultivo, mais curiosidade, sem acusar, sem cobrar, mas dando umas pitadas e são oportunidades que o lead está perdendo. E não de só menos importâncias, eu tenho que falar aqui da questão de automação. Afinal, vale a pena? Você deve, não deve automatizar 100%, automatizar um pouco o atendimento? Como que é? Primeiro, eu vou dar aqui a minha opinião, conforme a minha prática nas consultorias e com os meus clientes. O ideal é você unir o chatbot com uma automação mais a supervisão de uma pessoa real.
Por que, na minha opinião, esse é o melhor dos mundos? Porque você vai ter as vantagens de todos os lados. Eu coloquei dois aqui, mas entenda. Afinal, se você tem um chatbot ou uma automação, ela não se cansa. Vai trabalhar para você 24 horas por dia, sábado, domingo, feriado, fora do horário comercial. Então, esses leads que porventura entrem em contato nesses horários que a clínica não está funcionando, ou que a secretária ou o seu atendimento não está disponível, é uma vantagem. Isso a gente não pode negar. Mas a grande vantagem é também você ter interferência humana quando necessário. Porque isso é importante, porque às vezes a pessoa quer um detalhe do detalhe que o chatbot não vai conseguir desenrolar, ou ela quer ligar ali na hora e falar com alguém para realmente tirar só uma dúvida, ou tá muita urgência. Então é necessário não, perdão. Na minha opinião, o ideal é você unir o chatbot com automação com uma pessoa real. Isso aqui é interessante porque, recapitulando, nos horários que o seu atendimento pessoal presencial não vai estar disponível, a máquina, entre aspas, vai assumir. Quais são as boas práticas para um atendimento com automação? Começando aqui do mais básico, a automação mais básica, digamos assim, para o mais avançado. Só coloquei aqui 2 pontos que isso aqui você aplicando já vai ser 80 a 90% da solução dos seus problemas quando falamos em automação para atendimento. Primeira coisa, mensagem automática de boas-vindas no WhatsApp. Aqui eu quero deixar um adendo. Essa mensagem não deve ser aquela mensagem assim: não estou disponível no momento, quando chegar vou te atender. Não, tem que ser uma mensagem, por mais que seja automática, para você tentar envolver o máximo possível a pessoa. Você vai receber ela, você vai agradecer por ela estar ali, você vai falar: nós somos a clínica tal, fazemos XYZ. Logo mais, em breve, vou falar com você. Ou você pode deixar aqui a sua dúvida, que eu vou dar sequência aqui. E também um chatbot que ele deve ser humanizado, não deve ser aquela coisa robótica, que fica muito cara robótica. Isso aqui você faz implementando uma boa ferramenta como essa que eu vou colocar no vídeo aqui para você assistir. Então, só recapitulando, a gente falou do pilar do atendimento inicial, que ele é responsável por quê? Por receber os leads e fazer esse primeiro objetivo, que é fazer um agendamento, geralmente de uma avaliação na sua clínica.